Gente, o que é isso, gente? A nossa Europa em plena decadência. Agora, a indústria automobilística italiana à beira do abismo. Pior crise dos últimos 70 anos, gente. Onde nós chegamos? 70 anos atrás, vocês lembram, né? Ai, meu Deus do céu. Onde nós chegamos e onde estamos sendo levados. Esse também é o ponto, né? O declínio dramático, mais um declínio dramático que eu tenho para vocês aqui, da indústria automobilística italiana está forçando Roma a agir. Pelo menos um governo que tenta agir agora. Lembrando que o nosso governo, nesse sentido, deixa a desejar. Com uma queda drástica, escutam só, queda drástica nos números de produção de impressionantes. 46% em 2024. Queda de vendas, gente. Aliás, de produção, 46%. Sabe por quê? Você já sabe, né? O Caio sempre vem falando há muito tempo, né? E agora nós estamos nessa situação, 46% de queda na produção na Itália, gente. A indústria tradicional está enfrentando sua maior crise desde a década de 1950. Agora, o governo italiano está puxando a corda e exigindo uma suspensão imediata das exigências excessivas do Green Deal, do chamado Acordo Verde da União Europeia. Claro que tudo isso, essas exigências do meio ambiente, faz com que os preços explodem. Além disso, os altos preços da energia faz com que a competitividade dos produtores italianos, como os alemães, como outros países europeus, acabou-se, gente. Acabou-se. E agora nós temos mais um resultado, mais uma alerta. Todos eles gritam. E a União Europeia em Bruxelas continua, né? Continua. Inacreditável, né? Os números são alarmantes. A Stellantis, empresa controladora da Fiat, produziu apenas 475.900 veículos na Itália em 2024. Tá? 475 mil veículos. Tá? Um declínio dramático de 300 mil unidades em comparação ao ano anterior. 300 mil, gente, meu Deus do céu. Os verdes, eles vão ficar felizes, gente, felizes da vida. 300 mil a menos. Meu, isso é que a gente estava querendo mesmo. Os números de produção atingiram, portanto, seu nível mais baixo desde 1956. E agora pensa um pouco. O que o mundo era em 1956, tá? 70 anos atrás. E o mundo de hoje. As condições, na época, das pessoas que tiveram a chance de poder comprar um veículo, 1956, talvez vocês olham na sua família. Quem da sua família teve em 1956 um carro? E as condições que nós temos hoje, 2024, 2025, quem da sua família todo tem um carro, um veículo? E, nesse momento, a empresa produz 300 mil veículos no ano, a menos. 46%, gente. Inacreditável. Uma descoberta chocante que revela implacavelmente os efeitos devastadores da política climática precipitada da União Europeia. Nós sempre comentamos aqui, nós sempre alertamos e agora nós falamos também que nós vamos ter fortes consequências e essas são as consequências sobre as quais nós alertamos constantemente. O ministro da Indústria da Itália, Adolfo Urso, anunciou
que enviaria um pedido à União Europeia para suspender as regras do Green Deal. Ele quer enviar um pedido. Isso é que quando a gente entrega, tá? Entrega as suas, como é que a gente diz? Entrega-se de braços abertos a Bruxelas. Você não decide mais nada do seu país. Tudo é decidido longe em Bruxelas, que não tem nada a ver com o seu país. Tá entendendo? E agora eu tenho que fazer um pedido, por favor, né? E assim, meu Deus, onde nós chegamos? Acabamos com a nossa nacionalidade por completo. E agora nós estamos vendo, tá? Que nós estamos, ou fomos vendidos, gente. Fomos vendidos. E agora o próprio ministro da Itália tem que pedir, fazer um pedido à União Europeia. Eles vão decidir se a Itália, setor automobilístico, vai pro pau ou não, gente. Não a própria Itália, gente. Eles têm que pedir, por favor, né? Inacreditável, né? As regulamentações atuais levaram ao colapso da indústria automotiva, afirmou o ministro de forma inequívoca. Ele pede uma desregulamentação abrangente para libertar as empresas europeias dos grilhos ideologicamente motivados da burocracia da União Europeia. Tem que pedir bastante, eu acredito. As razões para esse desenvolvimento dramático são complexas. Não tão complexas, né? Mas vamos ouvir o que eles têm para dizer. Além da fraca demanda por veículos elétricos, claro, com motivação política, a concorrência agressiva da China, claro, está pressionando a indústria automotiva europeia. Além disso, as tarifas anunciadas pelos Estados Unidos de 20% sobre as importações da União Europeia estão agravando a situação precária. Bom, esses vão chegar ainda. Esses 20% só foi o aviso, mas ainda não chegou a consequência, né? Certo? Mas ninguém falou aqui do preço da energia, hein, gente? Deixaram de fora uma das coisas mais importantes para a gente estar nessa situação. A primeira-ministra, Giorgia Meloni, tentou acalmar os ânimos na noite de quinta-feira. Ela enfatizou que o mercado dos Estados Unidos, embora importante, representa apenas 10% das exportações italianas. Não é tão grave assim, calma. O que o setor está desmoronando, e ela tenta acalmar, gente. Você deveria ir lá na Bruxelas e dizer, acabou-se aqui, nós estamos saindo. Essa seria uma reação forte para proteger o seu país. Nada mais do que dizer, acalmar apenas 10%, né? É um problema que precisamos resolver, mas não uma catástrofe. Porque a catástrofe já está ali, né? Isso é só um aumento na catástrofe. Que seja 10%, mas vai fazer com que vai dificultar ainda mais, né? Uma avaliação surpreendente, moderada pela Meloni, né? Dados os números dramáticos de produção. O caso da Itália é um exemplo de como a política climática orientada pela ideologia da União Europeia está a pôr em perigo a base econômica da Europa. Enquanto a China expande enormemente sua indústria automotiva e os Estados Unidos tomam medidas protecionistas, a Europa está se sufocando com regulamentações ambientais excessivas. Acho que ninguém de nós tem algo contra observar o meio ambiente, cuidar dos nossos próximos, dos animais, da natureza, etc. Mas, gente, a gente não pode fazer isso de um dia para o outro. A gente tem que fazer isso passo a passo, né? Com infraestrutura, né? Com as pessoas né? Abrir vários caminhos e não dizer, não, você vai fazer isso aqui. Pronto. Né? Em vez de, não, você tem
a possibilidade de carro elétrico, um híbrido e também o diesel e a gasolina. Mas nós vamos colocar mais infraestrutura, etc. Né? Aí tá, mas da noite para o dia, gente, isso é um fiasco, gente. Já passou da hora de a União Europeia repensar sua política irrealista do Acordo Verde antes que mais indústrias sejam colocadas de joelho. Por detrás disso tudo, a gente também tem que questionar, será que isso tudo não é proposital? É uma grande pergunta. Forte abraço, o que vocês pensam, gente? Não esquece de comentar. Até no próximo vídeo.